Olá, boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje nessa 30ª parte, do nosso estudo, hoje nesse sábado, dia 7 de junho, onde nós estamos aplicando, o nosso coração a estudar a palavra de Deus, a conhecer as Escrituras. Como é de tamanha importância, nós meditarmos na palavra todos os dias, É da meditação que vem as decisões firmes, Toda decisão firme na vida em relação a Deus, em relação a tudo, vem da meditação, E a palavra de Deus, ela tem que ser examinada. E nós estamos aqui fazendo um estudo simples, do livro do Apocalipse, eu procurando falar da maneira mais simples possível, Com a graça de Deus, para que você possa me compreender. Tanto você que já conhece a Bíblia, que já leu há algum tempo, ou você que não estuda, você que não conhece, está conhecendo agora. E o nosso intuito aqui é levar a palavra de Deus a todas as pessoas, a examinarmos as Escrituras, e que é o nosso fortalecimento, que é o pão espiritual que Deus nos deu. E no estudo passado, lá na 29ª parte, nós chegamos ali até o 6º flagelo. Lembra que nós começamos a falar a respeito das 7 taças do Apocalipse, que são 7 últimos flagelos que o Senhor vai enviar como juízo sobre toda essa terra. Se você não assistiu a 29ª parte, assista, tá? Porque é super importante. Se você não assistiu as outras, dou um conselho para você, vai assistindo desde a primeira, tá? Se você não encontrar no Facebook, você encontra lá no YouTube. No último estudo, nós terminamos no 6º flagelo, nós finalizamos falando a respeito da batalha do Armagedon, Onde, quando o 6º anjo tocar a sua trombeta, tá lá em Apocalipse, capítulo 16, do versículo 12 até o versículo 16, capítulo 16, do versículo 12 até o verso 16. Ali a Bíblia fala, quando a 6ª taça ela for derramada sobre essa terra, sairão os demônios da boca do dragão, do falso profeta e da besta, e eles ajuntarão todos os povos do mundo para guerrearem, para destruir Israel, E essa batalha do Armagedon vai dar o final lá no capítulo 19 do livro do Apocalipse, nós vamos chegar lá também. E hoje a gente vai dar continuidade aqui falando a respeito do 7º flagelo, O 7º flagelo, a gente encontra ele no capítulo 16, a partir do versículo 17, Preste bem atenção, a Bíblia diz assim, Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e seguiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra, tal foi o terremoto forte e grande. Igreja, olha isso. Quando o 7º anjo derramar sua taça pelo ar, vai se ouvir uma voz do céu, provavelmente do próprio Deus, dizendo, feito está. Ali o cumprimento de toda a palavra de Deus, todas as chances que o Senhor Deus deu para a humanidade, E ali a Bíblia diz que virão vozes, relâmpagos e trovões do céu, e vai haver um terremoto nessa terra, como nunca houve antes, Um terremoto que vai sacudir esse planeta por inteiro, em todos os lugares, lugar nenhum vai escapar. Versículo 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, aqui está falando sobre Israel, tá? Se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Olha isso. Israel vai ser dividido em 3 partes, e todas as cidades das nações serão destruídas, Cairão por causa desse grande terremoto. Verso 19 ainda. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Dá uma parada aqui. A gente vai dividir a primeira parte desse versículo 19. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa grande Babilônia aqui. Verso 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Igreja, aqui o Senhor Deus trazendo juízo sobre todos os povos, sobre todas as nações que vão se levantar contra Israel. E sobre esse versículo 19, sobre essa palavra, eu quero ler com você uma profecia que está lá no livro de Zacarias, no capítulo 14, tá? Zacarias está um pouco antes de Mateus. E é muito importante, tá, que você leia o livro de Zacarias por inteiro, tá? É muito importante. Zacarias capítulo 14, isso aqui é uma profecia a respeito
do dia do juízo, né, do grande dia do Senhor. Capítulo 14, versículo 1 diz assim, ó: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. O Senhor Deus dizendo, ele vai ajuntar todas as nações para pelejarem contra Jerusalém. É quando o anjo vindo do céu vai derramar a sexta taça, né? E ali nós vimos que vai sair espíritos imundos semelhantes a rãs, que nós demos isso no estudo passado, e ali vai ser ajuntado todos os povos do mundo para poder destruir Israel, né? Verso 2 ainda, ó, Zacarias 14, 2, ó. E a cidade será tomada e as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. No estudo passado nós estudamos esses versículos aqui. Vamos lá. Ó. Então sairá o Senhor e pelejará contra as nações, como pelejou no dia da batalha, né? Aqui é uma profecia que fala, então sairá o Senhor e ele pelejará contra essas nações. Esse sairá o Senhor vai se cumprir lá em Apocalipse no capítulo 19, na batalha do Armagedon, onde o Senhor Jesus vai destruir, vai matar todos, né, com a palavra, com a espada que sairá da boca dele, né? Versículo 4, ó. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o Oriente. O nome das oliveiras está o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Olha isso. Aqui é o Senhor Deus fazendo a preparação, né, para a grande batalha, para a grande guerra, e preparando também todo aquele local para receber a sede do governo de Cristo, que vai se dar no milênio, nos 1000 anos que Jesus Cristo vai reinar nessa terra. Quando nós chegarmos, acho que no capítulo 19, que vai começar a respeito do milênio, a gente vai falar muito a esse respeito, tá? Versículo 5, ó. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Olha isso. Então virá no meio de toda aquela luta, no meio de toda aquela batalha, daquela destruição que Deus vai trazer sobre os povos, então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Esse final desse versículo 5 aqui, ele se concretiza lá no capítulo 19 de Apocalipse, onde quando Israel estará totalmente cercado pelo anticristo, pelos exércitos do mundo todo, quando eles estiverem quase para ser destruídos, o Senhor virá e vai salvar Israel. O povo de Israel vai invocar o Senhor Jesus como Messias, como Salvador, né? Eles esperam, eles conhecem essa palavra. Que pena que ainda eles não acreditam que Jesus é o Senhor, mas na grande tribulação eles vão passar a acreditar, né? Versículo 6. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo, né? Guarda bem isso, ó. Guarda bem isso que você vai ver isso aqui daqui a pouco, quando a gente voltar lá para Apocalipse. Não haverá luz, verso 6, ó. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Guarda isso. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia e nem noite, mas haverá luz à tarde. Falando sobre o grande sofrimento e a destruição que vai trazer sobre todas as nações em um único dia, né? Verso 8. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas. Olha isso. Aqui diz respeito ao reino messiânico de Jesus. Na grande batalha do Armagedon, à tarde haverá luz. Durante a manhã, todos os povos do mundo serão destruídos. E ali, como está escrito aqui, versículo 8, naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas. Ali no capítulo 19 do Apocalipse, se dá o final da batalha do Armagedon, onde o Senhor Jesus virá com seus santos, como nós lemos no versículo 5. Verá com os salvos, verá com a igreja que vai estar com ele no céu, descerá com ele para um reino de Cristo aqui nessa terra durante 1000 anos. Às vezes eu fico assim,
não sei nem que palavra usar, não sei se espantado. Às vezes eu falo com as pessoas sobre o reino milenar e são pouquíssimas as pessoas que têm esse conhecimento, que já leram na Bíblia que Jesus vai reinar aqui nessa terra durante 1000 anos, né? E esse deveria ser um dos alvos de todo cristão, é buscar se santificar para habitar com ele aqui nessa terra durante 1000 anos, para depois daqui partir para os tempos eternos. Você vai entender isso quando a gente chegar lá no capítulo 19 de Apocalipse, ó. Aí fala, verso 8, naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. O Senhor será rei sobre toda a terra, né? Mais uma profecia sobre o reino de Cristo. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Quer dizer, nunca mais vai haver confusão, nunca mais vai haver distinção, nunca mais todos vão crer em Jesus como um só Senhor, todos terão a mesma fé, né? Verso 10. Toda a terra se tornará como a planície de Gebá e Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar. Desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os lugares do rei. Quer dizer, o reino do Senhor, a glória dele, as águas vivas dele vai jorrar por toda a terra, por todos os lugares. Versículo 11, ó. Habitarão nela, e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Aqui é uma das promessas do reino messiânico de Jesus. Habitarão nela e não haverá mais maldição. Uma das características do reino de Cristo nos 1000 anos é que toda maldição será retirada, né? E a gente vai entrar nisso a fundo mais para frente. Agora, olha o que vai acontecer na batalha do Armagedon, versículo 12. É Zacarias, tá? Zacarias 14, 12. Diz assim, ó. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecer-lhe-ão os olhos nas suas órbitas, eles apodrecerá a língua na boca. Lá em Apocalipse, no capítulo 19, você pode ler lá, não precisa esperar a gente chegar lá. Você pode ler lá que o Senhor Jesus vai vir dos céus com a igreja dele. E ele, com a palavra da boca dele, ele vai matar todas as pessoas, bilhões e bilhões de pessoas que estarão ali para destruírem Israel, né, seguindo o anticristo. Bilhões e bilhões. E a Bíblia diz lá em Apocalipse 19 que o Senhor Jesus vai matar todos com a espada da sua boca. E quando o Senhor abrir a boca contra todos os povos para poder salvar Jerusalém, cumprir a profecia, essa daqui, várias que estão na Bíblia inteira, sobre aquele grande dia do Senhor, a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus abrir a boca dele, o corpo das pessoas vão apodrecer com elas ainda vivas. Os olhos das pessoas vão apodrecer ainda na sua órbita, a boca, a língua das pessoas apodrecerão com as pessoas ainda vivas. Olha isso, se você assistiu o capítulo 29, capítulo 28, você vai ver quanto sofrimento, né? As destruições das 7 trombetas, aliás, dos 7 selos, das 7 trombetas e por último das 7 taças. Tanto sofrimento que vai ter nesse mundo, tanto juízo, melhor dizendo, que vai ter nesse mundo ainda contra toda a impiedade do homem. Aí quando o Senhor Jesus vier, olha como vai ser a morte dessas pessoas, né? Versículo 12, vamos ler de novo, ó. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecer-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, eles apodrecerá a língua na boca. Verso 13. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, e cada um levantará a mão contra o seu próximo. Eles começarão a se matar entre si, né? Eles começarão a cada um a matar o seu próximo, todo aquele povo unido.
ali debaixo da liderança do anticristo, como nós lemos no estudo 29, né, que sairão espíritos imundos da boca daqueles homens semelhantes a rãs, operadores de sinais. Se você não viu, assiste o estudo passado. Essa palavra que eu estou falando está lá na sexta taça, né, lá em Apocalipse 16, na sexta taça. E esses espíritos malignos, operadores de sinais, eles vão reunir pessoas do mundo todo, vão reunir o mundo inteiro para destruir Jerusalém. Só que no final de tudo, essas pessoas vão se matar entre si. Gente, isso daqui, eu quero só abrir um parênteses aqui, ó. Isso aqui sempre aconteceu e sempre vai acontecer. O quê? Todos aqueles que se unem para o mal, todos eles, aliás, no mínimo 2 pessoas que se reúnem para destruir alguém, aquelas pessoas podem até ter um êxito ali no começo, mas sempre, 2 pessoas ou mais se reuniram para poder falar mal de alguém, destruir alguém, caçoar, zombar de alguém, daqui a pouco aquelas próprias pessoas elas vão se pegar entre elas. Isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Toda vez que se reúne 2 pessoas ou mais para fazerem qualquer tipo de maldade, entre elas mesmas elas se revoltam contra si. Por isso também que você nunca deve ficar revoltado ou triste quando 2 ou 3 pessoas se reunirem para falar mal de você, para zombar de você ou para te perseguir, né? De maneira, porque se você ficar firme, com certeza você vai ver aquelas próprias pessoas se destruindo entre elas, né? Isso sempre aconteceu e isso vai acontecer, né, na última batalha que essa terra vai vir. Versículo 14. Também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes em grande abundância. A riqueza do mundo inteiro vai ficar com Israel, né? Verso 15. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Ou seja, tudo. A Bíblia usa aqui a linguagem do que para guerra, né? De cavalos, mulos, animais, quer dizer, todo suprimento, todo alimento daqueles povos, daquelas nações, daqueles exércitos vão apodrecer. Os armamentos vão ser destruídos, assim como o Senhor Deus ele operou um grande milagre, né, no exército de Faraó, quando eles estavam passando pelo Mar Vermelho com a terra em seca. Lembra? A Bíblia diz que as rodas começaram a se soltar da carruagem, eles perderam a força, toda a carruagem, tudo começou a se perder até que a água, para que Israel pudesse sair da água antes que a água se fechasse e matasse todo aquele povo. Você tem que entender, gente, que Deus ele ainda é o mesmo, ele é o mesmo. Ele tem a sua palavra. É o que eu falei para vocês antes, lembra? Se eu fosse ver com vocês aqui, cada versículo que a gente lê lá em Apocalipse tem um monte de referência no Antigo Testamento, um monte no Novo também. Se a gente for fazer um estudo minucioso, é para a gente ver várias e várias referências com cada 2 versículos que a gente lê em Apocalipse. A gente tem que andar quase que na Bíblia toda. Por isso que eu disse para vocês que é um estudo resumido que nós estamos fazendo, né? Mas eu não podia deixar de ler essa parte aqui em Zacarias capítulo 14. Mas é super importante, ó. Se você ver depois no versículo 16, ó, você vai ver a glória futura da cidade de Deus. Aqui está falando sobre o reinado de Cristo, sobre o reinado dos 1000 anos dele. Então, o livro de Zacarias é um livro profético a respeito dos últimos dias, né? De tudo que vai acontecer nos últimos dias. Volta lá em Apocalipse, capítulo 16. Volta lá de novo. Apocalipse, capítulo 16. Lá no versículo 17, né? Diz assim, vamos ler de novo o verso 17, ó. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra, tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-se a beber o vinho do furor da sua ira, a grande Babilônia. Babilônia é uma representação do império, o último império desse mundo, que vai ser o império do anticristo. Babilônia é uma representação, né, que a Bíblia fala lá em Gênesis, se eu não me engano, no capítulo 11. No próximo estudo eu vou abordar sobre isso com vocês, tá? A Bíblia fala lá sobre a cidade de Babel, né, a cidade da Babilônia, que lá foi o berço onde nasceu toda a idolatria do mundo.
onde o diabo trouxe todo tipo de idolatria, fez com que as pessoas adorassem o sol, a lua, com que as pessoas adorassem imagens, ali nasceu toda a feitiçaria do mundo, né? No estudo que vem, na 31ª parte, eu vou explicar isso mais a fundo para vocês, tá? Então lembrou-se Deus da grande cidade, a grande Babilônia, que representa o centro, a cidade centro que o anticristo vai ter aqui nessa terra. Aonde ele vai espalhar toda a idolatria, pecado e rebelião contra Deus, né? O foco da Babilônia, de toda a idolatria, é o seguinte, é que o homem é o centro. Esse é sempre o foco. Satanás sempre colocou isso no coração do homem, que ele é o centro, ou seja, que ele pode fazer o que ele quer, que ele tem liberdade, que ele tem um livre-arbítrio para fazer o que ele quer e que não há consequências, né? Se você ler o livro de Gênesis, você vai encontrar isso lá, aonde a serpente perguntou para Eva, né? E a Eva respondeu, não, nós não podemos comer porque o Senhor falou que se a gente comer, a gente vai morrer. É onde a serpente falou, não, pelo contrário, se vocês comerem, vocês serão semelhantes a ele, né? Então é sempre com esse intuito, sempre com isso, sempre colocando o homem no centro. A gente vai falar isso melhor ainda, ó. Versículo 20, para a gente terminar essa 7ª taça. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados, né? Tamanho foi o terremoto na terra que vai mexer com ela por completo. Verso 21. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. Olha isso. Lembra que eu falei com vocês lá em Zacarias que naquele dia do Senhor vai haver frio e vai haver gelo? Lembra disso? Esse gelo que vai haver, ele vai se formar na atmosfera. Não sei se você se recorda disso. Deixa eu só dar uma lida para você rapidinho lá em Zacarias, ó. Até para eu me recordar também desse versículo por inteiro, né? Zacarias capítulo 14, não precisa abrir lá não, mas Zacarias capítulo 14, lá no versículo 6, ó. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Vamos ler ainda, que dia? Esse dia aqui do Senhor, da 7ª taça, dia do juízo, versículo 21. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento. Vai desabar do céu saraivada de pedras, frio e gelo. Quer dizer, esse gelo vai se formar, essas pedras na atmosfera, com pedras que pesam cerca de 1 talento. O que é 1 talento, biblicamente falando? 1 talento é cerca de 34 quilos. Né? Toda a Bíblia, se você chegar no final da tua Bíblia, se você for lá para as folhas lá do finalzinho da Bíblia, você vai ver que lá todas as Bíblias têm isso, tá? Só você ver no final da tua Bíblia vai ter lá peso, medida, tempo. Você vai ver que tem várias que dá explicação para a gente lá no final da Bíblia. E 1 talento corresponde a 34 quilos. Imagina isso. Imagina a destruição que vai acontecer nessa terra ainda, com pedras enormes pesando cerca de 34 quilos caindo do céu saraivada. Por isso que a Bíblia diz lá em Zacarias que naquele dia haverá frio e gelo. Não haverá luz, frio e gelo. Frio e gelo é as pedras de gelo que vão se formar lá em cima. Se hoje a gente vê às vezes, né, que se formam algumas pedras, né, o granizo, às vezes ele fica grande, né, com uma bola de golfe, ou menor do que isso, já causa um estrago tão grande. Agora você imagina esse frio e gelo desabando pedras que pesam cerca de 1 talento, 34 quilos, né? Vamos ler o versículo 21 por inteiro, ó. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Olha isso, gente. De tudo que nós já lemos até aqui, todo o sofrimento acumulado ainda é esse. Chuva de pedras sobre todos aqueles povos pesando cerca de 34 quilos. Aqui vai se dar a 7ª taça do Senhor. O juízo de Deus sobre as nações. Aqui, essa sétima taça, Deus ele faz um intervalo aqui, que agora ele vai dar para nós no capítulo 17 a descrição da grande meretriz.
Aí no capítulo 18, né, o anúncio da queda da Babilônia, e também no versículo 9, os lamentos sobre os habitantes da Babilônia. Aí lá no capítulo 19, a Bíblia vai começar a falar sobre o júbilo no céu. Aí a Bíblia, no capítulo 19, a Bíblia retorna para falar conosco a respeito do final aqui dessa sétima taça, que é a batalha do Armagedon, que vai se dar início no capítulo 16, do verso 12, do versículo 16. Por isso que é importante a gente ter essa compreensão. Agora no capítulo 17 e 18, a Bíblia vai falar sobre a grande meretriz. Aí a Bíblia vai falar sobre a destruição da queda da Babilônia, que aí a gente vai entender o que é isso, tá? Aonde lá no primeiro selo, quando Jesus abre o primeiro selo, lá sai o cavalo branco com o seu cavaleiro. E ali nós entendemos que ali é o anticristo, que ali ele vai começar o governo dele logo após o arrebatamento da igreja, que o Senhor Jesus vai abrir os selos, né? Que nós já estudamos tudo isso. E quando o anticristo ele vem sobre a terra, ele vai ter um reinado ali de 3 anos e meio, onde ele vai pacificar o mundo inteiro. No final dos 3 anos e meio, nos 3 anos finais da grande tribulação, ele vai revelar a verdadeira face dele. E o que a Bíblia vai dizer para nós aqui no capítulo 17 e no capítulo 18 é como vai ser esse período de 3 anos e meio iniciais, como vai ser também o período de 3 anos e meio finais. E aqui a gente vai ter essa compreensão. Se você acompanhou todos os estudos conosco aqui, você viu que nós já falamos a esse respeito. Só que agora nós vamos ter um pouco melhor essa compreensão, tá? Nós vamos começar falando hoje, eu não sei se eu vou conseguir terminar até o versículo 18, mas olha, capítulo 17 do livro do Apocalipse, tem um subtítulo na Bíblia que diz assim, ó: a descrição da grande meretriz. Versículo 17, desculpa, capítulo 17 de Apocalipse, verso 1 diz assim, ó: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. A grande meretriz, a grande prostituta, aquela que se prostituiu, né? Prostituiu não é apenas uma prostituição sexual, mas é uma prostituição espiritual. Prostituição e idolatria aqui tem o mesmo sentido. Se prostituiu, abandonou o Senhor verdadeiro, né? E foi após outros deuses, a grande meretriz, né? A grande prostituta. Vamos lá, versículo 2. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Igreja, aqui também fala sobre o sistema religioso do anticristo e do falso profeta. Na grande tribulação, todas as religiões do mundo serão ajuntadas em uma só religião. Nós falamos um pouco a esse respeito, como nós falamos sobre a besta que emerge da terra, né? E nós falamos a respeito do falso profeta. Todos os reinos do mundo, todas as pessoas serão ajuntadas com essa falsa religião do anticristo e com o seu falso profeta, né? Continuando aqui, mas tem muito mais coisa para falar a esse respeito, tá? Continuando, verso 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Olha isso. O apóstolo João, ele foi transportado ao deserto pelo Espírito, e ali ele viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias. Uma mulher montada numa besta escarlate. Ele viu isso. A besta é o anticristo. Essa mulher assentada, ó, isso daqui, igreja, isso aqui tem tantas representações, assim, tem tantas coisas, existem na antiguidade hoje, se você pesquisar na internet, você vai ver que foram achados muitas estatuetas idólatras, né? Sempre de uma figura de uma mulher segurando os seus seios e montada em cima de um animal. Você sempre vai encontrar isso. Você vai encontrar isso se você pesquisar besta escarlate, se você jogar isso no YouTube, você vai ver ali que o povo de Israel também se prostituiu com esses povos, também se prostituiu. Houve um tempo nessa terra que Israel se afastou de Deus e começou a se envolver com os deuses da Babilônia, com os deuses dos heteus e todos os povos ali,
né, de toda a prostituição que começou ali na cidade de Babel. A tal ponto que o povo de Israel se envolveu tantos com os deuses deles que Deus levou o povo de Israel cativo para a Babilônia. Isso aconteceu na época de Daniel, né, quando o rei Nabucodonosor veio, escravizou todo o povo de Israel e levou cativo para a Babilônia. Ali eles sofreram terrivelmente. Mas voltando aqui também para o texto, vamos ler ainda versículo 3. Ó. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres diz respeito ao poder do anticristo, né? Diz respeito à força que ele vai ter. Besta escarlate, a cor escarlate, o vermelho, né? Escarlate diz respeito à realeza, né? Diz respeito fugir minha palavra agora, a realeza, a glória, entre aspas, dos reis, né, de toda a realeza do mundo. Vermelho forte sempre foi usado por eles, né? A gente vai falar isso melhor ainda. Versículo 4, ó. Achava-se a mulher vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Olha isso. Ele viu ali a figura, como nós lemos, né, a grande meretriz. Ele viu ali uma prostituta, não uma mulher em si, mas um sistema. A gente pode dizer aqui, uma igreja que um dia foi do Senhor e depois se prostituiu, com tamanha riqueza, com tamanho poder que ela recebeu. Esse estudo de hoje aqui, eu acredito que ele vai ser um pouco mais curto, né? Porque eu vou precisar entrar com você nos pontos aqui muito forte aqui, que a gente vai entrar a respeito, para a gente falar melhor a respeito dessa besta aqui, e também dessa grande meretriz, a gente precisa estudar lá em Gênesis, no capítulo 11, se eu não me engano. A gente precisa estudar a respeito do berço da idolatria do mundo, né? Então, com certeza, no próximo estudo, que vai se dar, acho que na segunda-feira, a gente vai voltar nesse texto aqui ainda, tá? Mas ele viu aqui, vamos ler de novo, ó, versículo 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas. Ou seja, uma grande meretriz toda adornada, vestes de púrpura, escarlata, quer dizer, vestes, entre aspas, né, gloriosas, chamativas, para chamar mesmo a atenção de todas as nações, né? E levando na mão e tendo na mão um cálice de ouro, representando o poder dela, representando a poder, a riqueza que ela vai ter, né? Que ela tem, né? Que vai ter não, que tem, né? O cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Transbordante de abominações, transbordante, cheia de abominação e imundícias da sua prostituição, que se envolveu, era pura, mas que ela se envolveu com outros deuses. A igreja de Cristo, ela ficou fiel ao Senhor até 300 anos depois da morte dos apóstolos. Ela se manteve fiel. Os próprios apóstolos, eles já tinham problema com os falsos profetas, com os falsos apóstolos. Eles já tinham problemas com eles. Você pode ler isso em várias cartas aqui. Mas 300 anos depois, o babilonismo, ele entrou dentro da igreja de Cristo. Ele entrou dentro da igreja de Cristo. Para você ter uma ideia, só na época da igreja primitiva, quando os apóstolos estavam aqui, e um tempo depois também, só em Roma e haviam mais de 30 mil deuses. 30 mil deuses. Onde havia a igreja em Roma, a igreja em Jerusalém. Só naquele ambiente ali haviam mais de 30 mil deuses. Olha isso. Você consegue imaginar isso? Mais de 30 mil deuses, somente um único lugar ali, onde havia a igreja primitiva. Uma daquelas partes. Imagina a luta. Então toda hora era uma falsa doutrina querendo entrar dentro da igreja. E os apóstolos lutavam contra isso. Eles falam muito sobre isso aqui na Bíblia. Eles lutavam contra isso, mas 300 anos depois, a cultura do babilonismo, né, da grande Babilônia, entrou dentro da igreja de Cristo. Ela entrou e ali colocou
como eu falei, né, a doutrina do babilonismo, como nós lemos aqui, né, a grande Babilônia, é que o homem é o centro, ou seja, que a vontade do homem tem que ser feita, que o querer do homem tem que ser feito, né? Essa é a base principal do babilonismo, que leva o homem à rebelião e a se afastar de Deus e causar e trazer a ira de Deus sobre si. Foi assim que Satanás também falou com Eva: não, de maneira alguma você não vai morrer, pelo contrário, se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Ou seja, ali colocou isso no coração dela, ali ela comeu do fruto, Adão desobedeceu a Deus, e você sabe toda a destruição que houve. E ali em Gênesis, onde a Bíblia fala sobre a torre de Babel, naquela cidade de Babel, ali começou toda a religião do mundo. E isso veio se arrastando, a doutrina do babilonismo. No estudo que vem, você não perca, que eu vou pontuar isso para você aqui ponto a ponto. Ou agora eu vou só falar por cima. No estudo que vem, você não perca, que eu vou falar sobre isso com você. E ali houve várias doutrinas do babilonismo, várias doutrinas. E ali houve ali os descendentes de Noé, um dos descendentes de Noé. Houve uma mulher chamada Samíramis, né? Que ela é considerada a mãe de toda a idolatria. Um dos títulos de Samíramis também é a rainha dos céus. E eu vou mostrar isso para você na Bíblia, tá? Onde várias vezes na história o próprio Israel começou a adorar Samíramis, e que ela é chamada na Bíblia como a rainha dos céus. Samíramis, ela teve o seu filho, ela teve um relacionamento com Nimrod, e ali eles tiveram um filho também chamado Tamus, né? E a gente vai ver isso a fundo. Eu vou pontuar isso ponto a ponto para você no estudo que vem. Tô falando só por cima aqui. E ali começou toda a prostituição, toda a bagunça no mundo todo. E sempre aquela figura, a mãe Samíramis e o seu filho, né, Tamus. Sempre com essa figura. Ali começou toda a idolatria do mundo. E durante toda a história eles foram, né, o diabo usando a figura dos dois para levar o homem a adorar o sol, adorar a lua, adorar os animais, a criar falsos deuses, né, fazendo imagem de criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra, onde o Senhor Deus ele disse lá em Deuteronômio, lá em Êxodo, que ninguém pode fazer nenhuma imagem nem adorar nada que está nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Então o diabo, conhecendo o mandato de Deus, levou o homem a todo tipo de prostituição, e o homem foi seguindo isso. E ali se tornou a doutrina do babilonismo romano. E 300 anos depois, essa doutrina que na Bíblia, se você ler o Novo Testamento, você vai ver que os apóstolos já lutavam contra isso. E você vai ver que 300 anos depois, essa doutrina, infelizmente, se entrou dentro da igreja. Onde teve um imperador em Roma, se eu não me engano, o nome dele é Constantino, tá? Mas no estudo que vem eu vou falar ponto por ponto isso com você. E ali houve esse imperador em Roma, e é onde ele viu que na época dele, Roma, o cristianismo já era muito forte. O cristianismo havia muitos discípulos. E durante um tempo ele perseguiu a igreja de Cristo, mas depois ele começou a ter uma visão política do cristianismo. Ao invés de ele perseguir e matar, ele quis fazer uma aliança, ele quis trazer o cristianismo, a igreja de Cristo, para ficar debaixo do governo de Roma. Então ele parou de fazer guerra. Aliás, houve uma guerra naquele tempo, onde ele levantou inimigos para poder matar os cristãos, e ele, como um salvador, salvou a igreja de Cristo, entre aspas. Para quê? Para que ele pudesse ter acesso à igreja, para que a igreja ficasse debaixo do governo de Roma. O governo de Roma, que tantas vezes perseguiu, massacrou, matou cristãos a todo custo, e viu que a igreja de Cristo só crescia, então ele teve que fazer de uma forma, de um jeito, para poder ter domínio sobre a igreja. E dessa forma, os crentes fiéis foram morrendo e a igreja foi cedendo, até que Roma conseguiu ter poder e autoridade sobre a igreja de Cristo, aonde entrou também ali a apostasia, né, onde a igreja de Cristo onde ela se prostituiu. E essa grande meretriz, ela representa, eu vou mostrar para você no estudo que vem, que por várias vezes no Antigo Testamento, Deus se refere a Israel como uma meretriz. Deus fala com eles como uma meretriz. Se eu não me engano, eu não deixei marcado aqui não, eu acho que está lá em Jeremias. Será que é Jeremias? Tomara que eu acerte. É que eu não deixei marcado. Mas acho que é Jeremias no capítulo 3. Deixa eu ver se é isso. Meu pai, meu amigo, levanta os olhos.
Tá, mas não é ainda essa passagem. Mas aqui mesmo em Jeremias, é que eu não vou achar agora de cabeça, de pronto para falar com vocês. Aqui mesmo em Jeremias, por várias vezes, o Senhor se refere a Israel como uma meretriz, tá? Vocês me desculpem, eu não vou achar agora de cabeça, mas não tem problema. No estudo que vem eu vou deixar tudo separado aqui para falar com vocês. Mas várias vezes aqui no livro de Jeremias, em outras cartas, também em próprio Oséias, em várias passagens na Bíblia, Ezequiel, Deus se refere a Israel também como uma meretriz. Lembrando que nós temos que partir desse princípio que eu já expliquei isso aqui antes. Israel é a esposa de Deus e a igreja de Cristo é a esposa do Cordeiro. E quando a Bíblia fala meretriz, que quer dizer que ela se prostituiu com os reis dessa terra. E a igreja de Cristo entrou nela o babilonismo romano. O babilonismo romano entrou, trazendo várias doutrinas do babilonismo. Entre eles o culto aos mortos e vários, são mais de, se eu não estou me enganando, são mais de 30 doutrinas do babilonismo que entraram dentro da igreja de Cristo. E a principal doutrina do babilonismo, da grande Babilônia, é Samíramis, a mãe, sempre sendo exaltada junto com seu filho, com Tamos, sempre exaltada junto com ele, mas sempre a mãe maior do que o filho, sempre a mãe maior do que o filho. No estudo que vem, a gente vai ver isso ponto a ponto, você vai entender isso aqui plenamente, tá? No estudo que vem. Então, sempre a mãe exaltada, sempre acima do filho. E durante todas as eras, Samíramis e Tamos, eles tiveram vários e vários nomes, sempre com essa doutrina. Sempre. Nos gregos eles tiveram 2 nomes, Horus e Osíris, se eu não me engano. Eles tiveram vários nomes que eu vou relatar tudo isso para você no estudo que vem. Resumindo, que como eu falei, esse estudo nosso vai ser mais curto hoje. Resumindo, quando eles entraram na igreja de Cristo, foi colocado também essa principal doutrina de Samíramis e Tamos, ou seja, sempre a mãe maior do que o filho. Sempre Samíramis, a mãe de todas as prostituições, conhecida como a rainha dos céus. Você encontra isso na Bíblia, que tudo que vem eu vou mostrar isso para você. Você encontra Samíramis como a rainha dos céus e Tamos, o seu filho, sempre como pequeno, perto dela. E quando essa doutrina entrou dentro da igreja de Cristo, também veio com esse mesmo pensamento. Sempre a mãe maior do que o menino. Sempre Maria, aí só que no lugar de Samíramis, colocou o nome trazendo quais são os personagens da igreja de Cristo. Quem é o filho? Jesus. Quem é o Senhor? Jesus. Mas quem é a mãe dele? Maria. E quando essa doutrina veio sempre colocando Maria como sendo maior do que Jesus. Sempre Maria e o menino Jesus. Maria e o menino Jesus. E esse babilonismo romano se tornou também nessa grande prostituta, né? Que é onde veio arrastando toda a prostituição, com toda a glória, por isso que a Bíblia está escrito aqui, transbordante de blasfêmias, né? Cheia de prostituição, como eu falei há uns estudos atrás aqui. Como é que um líder de uma igreja que se diz cristã pode aprovar uma coisa que a Bíblia condena? Como é impossível isso? Como que a palavra de um líder pode estar acima da palavra de Deus? Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. O babilonismo romano, como eu expliquei, era Roma tendo poder sobre a igreja de Cristo, trazendo sobre si. Então a igreja de Cristo, ela abriu mão dos cárceres. Ela abriu mão de ser presa para receber o quê? Para receber basílica. Basílica da onde? De Roma. Roma entregou basílicas, entregou templos prontos, e a igreja abriu mão das prisões. A igreja abriu mão de ser perseguida. A igreja abriu mão de ser odiada. Porque a igreja ela fez um acordo com o babilonismo romano, né? Quando a igreja de Cristo estava aqui, né, logo no início, como eu disse para vocês, só em Roma tinham mais de 30 mil deuses. 30 mil deuses. De templos para todos os lados. Você encontra na Bíblia, no livro de Atos. Tem uma passagem com o apóstolo Paulo, Deus operou um grande milagre através dele, e as pessoas quiseram colocar ele dentro de um templo para adorar ele como um Deus, porque aquilo lá era o costume da época deles lá, e sempre foi na terra toda. Então a igreja de Cristo, ela abriu mão dos cárceres e recebeu basílicas. Ela abriu mão de ser perseguida e ela foi totalmente enfeitada como uma grande prostituta.
Por isso que a Bíblia fala que ela estava coberta de nomes de blasfêmias, né? Como nós lemos aqui. Cheia de números, desculpa, deixa eu voltar lá para Apocalipse lá. Que eu tô lendo aqui em Jeremias, né? Volta lá para Apocalipse. Acho que eu vou terminar, não vou chegar até o fim com vocês hoje. Mas a gente vai voltar. O estudo passado é no estudo, aliás, no estudo que vem, eu já vou entrar falando com vocês lá de Gênesis para a gente entender a fonte da Babilônia, a fonte dessa meretriz. Volta lá, Apocalipse capítulo 16. Deixa eu só ler o versículo que eu li com você aqui, ó. Apocalipse 16, versículo 4, ó. Vamos lá. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Olha isso, tendo um cálice transbordante de abominação. O apóstolo João viu aquela figura, não uma mulher em si, mas ele viu uma figura ali, coberta, vestida como uma prostituta, toda adornada com um cálice transbordante de abominação. Uma das abominações, que são inúmeras, é um líder que se diz que é a respeito de uma igreja de Cristo, abençoar a união entre pessoas do mesmo sexo. Isso é uma das suas abominações. Isso é uma das suas prostituições. Quer dizer, o mundo pressiona, olha, tem que ser assim, união de dois sexos tem que ser assim. Aí a pessoa vai, bebe daquele vinho e libera isso. Como se a palavra de um homem, de um líder, estivesse acima da palavra de Deus. Então isso é a palavra de uma prostituta, não a palavra de uma esposa fiel às Escrituras, né? Nenhuma instituição, pode ter igreja evangélica lá na China, no Japão, em Roma, igreja tal romana, igreja tal chinesa, que não sei o que lá. Não importa se está na China, se está em Roma, se está no Brasil, não importa. Se é cristã, quer dizer que a base, o que tem que governar é a palavra de Deus. Mas como eu falei com você no início, Roma quis ter influência sobre a igreja. Viu que não destruir, quis trazer para si. Então ofereceu coisas, ofereceu riquezas, como eu acabei de ler aqui para você. Ofereceu coisas para a igreja então se prostituiu. Por isso que você vai ver aqui num detalhe aqui, que quando o apóstolo João viu, ele se espantou. Ele se espantou, porque ele viu o futuro da igreja, né? Continuando aqui, ó, versículo 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, escrito nela, na fronte, ó, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Olha o que estava escrito. Igreja, era costume, se você comprar uma Bíblia de estudo, você vai ver que era costume nas prostitutas de Roma, elas terem uma faixa em vermelho escrito na testa delas o nome delas. Era costume daquelas mulheres. Era costume das prostitutas usarem roupas vermelhas, tingidas com vermelho bem forte. Era um costume disso. E também é o costume, né, de uma grande prostituta espiritual no mundo inteiro até hoje, trazer sobre si sempre panos vermelhos em todos os seus trajes onde eles se apresentam, né? Você encontra isso fácil, né? Quem ouvir que entenda, né? Versículo 6, acho que eu vou terminar por aqui. Versículo 6, ó. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com um grande espanto. Gente, isso aqui é muito forte. O apóstolo João, ele viu uma mulher, lembrando, não uma mulher física em si, mas um sistema religioso. Um sistema religioso. Essa prostituta é um sistema religioso. E ele falou, quando eu vi aquela mulher, versículo 6, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. Olha isso. Santos, os fiéis a Cristo. Ele viu a mulher embriagada com o sangue dos santos. Ele viu essa grande meretriz, que antes era fiel, era perseguida, era morta, mas ela se prostituiu. O babilonismo entrou dentro da igreja, o babilonismo romano entrou dentro da igreja. E agora ela estava embriagada com o sangue dos santos. Joga no Google, joga no YouTube. Quem foi que criou os piores instrumentos de tortura da história? Joga assim no Google para você ver a instituição quem criou os piores
máquinas de tortura da humanidade. Você vai ver qual foi a instituição. Joga também no Google qual é a instituição mais rica da face da Terra. Joga lá para você ver. Você vai ver quem é o homem que possui mais posses, mais riquezas, quem é o líder religioso que possui mais posses, qual é o sistema religioso que possui mais posses e terrenos no mundo todo. Você vai entender isso muito bem. O apóstolo João falou e viu que ela estava coberta com sangue de santos, quer dizer, os mortos de todos os tempos, a partir dali do início e da queda, da prostituição da igreja. Por isso que a igreja evangélica é conhecida como igreja evangélica protestante, onde esse movimento protestante foi para se livrar sobre esse domínio romano que estava dentro da igreja, onde os cultos religiosos eram feitos em uma só língua, onde só os sacerdotes sabiam aquela língua, o povo não sabia, onde a Bíblia até então, no movimento protestante, até então, somente essa instituição religiosa, só eles tinham acesso, só eles sabiam ler, só eles entendiam, o culto era feito apenas em uma língua que os povos não sabiam. E o movimento protestante veio contra tudo isso, para poder traduzir a Bíblia numa linguagem e fazer também as reuniões numa linguagem que o povo entendesse, né? Isso aqui tudo é muito forte, gente. Isso aqui é muito profundo. Meu Deus do céu. Isso aqui é muito profundo. Meu intuito aqui não é falar mal contra a igreja de ninguém, mas é só explicar para você um pouco do que é a história. O que é um cristão protestante? É aquele cristão que ele só fica com aquilo que está dentro da Bíblia, que não tem influência romana, que não tem os dogmas do babilonismo romano, que não acredita no culto aos mortos. Vamos fazer uma reunião aqui de 7 dias para iluminar a alma do fulano. Isso não é bíblico, isso vem lá do babilonismo. Existem várias doutrinas, né? No estudo que vem eu vou falar para você de algumas doutrinas do babilonismo que entraram dentro da igreja de Cristo. Aí depois de muito tempo veio o movimento protestante, né? E houve um grande racha. Gente, é super importante você estudar esse respeito. Estuda, assista vídeos, compra livros para você ler esse respeito sobre o protestantismo. Eu não estou aqui para falar que a minha igreja é a única, né? Eu não estou aqui para defender a igreja, para defender placa, para falar de igreja A ou de igreja B, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Meu intuito é que cada um de vocês fiquem somente com aquilo que a Bíblia diz, com aquilo que a Bíblia ensina. Em todos os segmentos tem pessoas certas e tem pessoas erradas. Eu não defendo igreja, eu não defendo igreja evangélica, eu não defendo igreja católica, eu não defendo igreja nenhuma, eu não defendo. O meu intuito é crer somente naquilo que a Bíblia ensina. Deixa para os outros brigarem, isso aí é problema deles. Mas eu só estou falando para você a realidade do que aconteceu na história. O que aconteceu na história? Para você entender o que está na Bíblia. Por isso que o apóstolo João, quando ele falou, eu me admirei com grande espanto. Grande espanto. Porque ali ele entendeu quem que ele estava vendo. Ali ele viu quem era aquela prostituta, quem era aquele sistema religioso prostituído, né? E que ele vai ter uma força, ele vai dominar sobre o mundo inteiro quando aparecer o anticristo e o falso profeta. O anticristo ele vai usar a religião para unificar o mundo inteiro. E ele vai colocar o seu falso profeta, como nós já vimos isso, né? A trindade satânica, né? O dragão, que é o diabo, o anticristo e o falso profeta. E o anticristo vai usar a religião para poder dominar o mundo inteiro. Mas lá no versículo 16 aqui do capítulo 17, o anticristo vai destruir a falsa religião, porque ele vai querer toda a adoração somente para ele. Então é super importante você entender. Vamos ler só mais uma vez o versículo 6 que eu termino por hoje. Verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, que matou tantos cristãos e durante tanto tempo da sua história, né? Aí hoje está com as suas garras escondidas. Aí com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, né? Todos os mortos da grande tribulação, porque eles vão matar terrivelmente na grande tribulação. E finalzinho do verso 6. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Olha isso. Quando João viu aquela figura, aquela figura daquela mulher, daquela prostituta sentada sobre uma besta. O sistema religioso sentado sobre o anticristo. E quando ele viu aquilo ali, ele falou, eu me admirei com grande espanto. Me admirei com grande espanto. Porque ali ele entendeu quem ele estava vendo. Ali ele viu o sistema religioso
que antes era puro, mas agora estava prostituído. E você vai ver depois, continua lendo. Eu vou parar por aqui por hoje, mas eu vou retornar no próximo, se Deus quiser. Continua lendo para você ver. Aonde está essa cidade, aonde está essa prostituta sentada sobre 7 montes. Você continua lendo. Aí joga lá para você ver qual é a cidade que está sentada sobre 7 montes. A gente vai falar sobre isso melhor no estudo que vem, tá? Então, gente, isso aqui tudo é muito sério, gente. Prostituição pode ser qualquer que seja a igreja. Saiu da palavra de Deus, a igreja está se prostituindo. Começou a invenção de homens, influência disso, influência daquilo, a igreja está se prostituindo. Nenhum homem, a palavra de nenhum líder está acima da palavra de Deus. Nenhum líder pode chegar e dizer, a partir de hoje vai ser dessa forma. Ah, mas a Bíblia condena. Não, o que eu estou dizendo é o que vai valer. Nenhum homem pode dizer isso. Isso é influência do governo de Roma, governo romano, desde aquela época lá. É a influência dos homens no poder. A influência de Roma sobre a igreja. Então a igreja fez acordo, a igreja se prostituiu 300 anos depois ali da morte dos apóstolos. A igreja se prostituiu. E se tornou o babilonismo romano que se tem até hoje. Então isso aqui é muito profundo, gente. Estuda. Se você quiser aprender mais sobre esse assunto, estuda. Compra livros. Existem tantos livros que falam sobre a reforma protestante. Sabe, estuda, vai ler. Joga no Google, pesquisa na história. Sabe, tem muitos pesquisadores sérios na internet. Procura sobre a história. Mais uma vez, não é para levar briga, contenda com a igreja de ninguém, mas nós temos que compreender a palavra de Deus. E esse ensino prostituído, como a Bíblia diz lá em Efésios, né, que a nossa luta é contra principado e potestade e dominador. Potestades são forças espirituais do mal que agem contra a igreja e dentro da igreja para prostituir a igreja de Cristo. Para levar as pessoas a ficarem longe da palavra de Deus e estabelecer a sua própria vontade do homem. Não, a palavra diz assim, mas eu acho que é de outro jeito. Não, mas eu vou seguir o meu coração. Assim é a influência da potestade, que leva as pessoas hoje, em todas as placas, todas as igrejas, também a se prostituírem. A serem aos olhos de Deus como uma prostituta. Alguém que antes era santo, mas depois se corrompeu. Então, gente, guarda isso, tá? Não falta no estudo que vem, que a gente vai entrar fundo a esse respeito. A gente vai voltar aqui nesse texto, a gente vai até aqui, até o fim. Tá? Continua lendo aqui o capítulo 17, lê o capítulo 18, tá bom? E no estudo que vem a gente vai entrar mais a fundo a isso. Aí eu vou ir com vocês lá em Gênesis, vou explicar para você sobre Samíramis, sobre Nimrod, sobre Thanos, sobre a Rainha dos Céus, né? A gente vai ver o nome dela na Bíblia aqui, chamada exatamente assim, Rainha dos Céus. Eu vou explicar para você que em todas as culturas sempre teve o nome mãe e filho, mãe e filho. Todas as culturas, na Itália, na Grécia, todas as culturas, eles passaram por tudo. Até chegar em Roma ali, a destruição, entrar dentro da igreja, prostituição. Então a gente precisa entender tudo isso, gente. Quando a gente lê na Bíblia o Antigo Testamento, a gente vê que Israel se prostituiu várias vezes. Israel chegou a um ponto de abandonar o próprio Deus. E assim também aconteceu com a igreja de Cristo. Depois houve um grande avivamento nessa terra. Tem um livro que eu aconselho você a ler, Heróis da Fé. Compre esse livro, Heróis da Fé. É uma mini biografia de 20 homens de Deus, né? 20 homens que trouxeram avivamento na terra. Acho que desde 1500 e pouco, 1600 e pouco, 1700 e pouco, 1800 e pouco, uma mini biografia de 20 homens de Deus que trouxeram avivamento nessa terra. Vai ler lá para você ver. Estuda um pouquinho o que foi a Idade Média, também conhecida como Idade das Trevas, né? Vê, analisa lá quem é que perseguia, quem é que botava fogo nos outros, quem é que matava. Né? Analisa as coisas, para que servia, né? Muitos locais que falavam que eram lugares religiosos, que era um lugar de tortura, era um lugar de sofrimento. Vai analisando. Então, enquanto essa prostituta aqui, ela tinha aliança forte com os reis, ela mandava e desmandava nessa terra. Ela colocava rei, ela tirava rei, mandava e desmandava. No final da Segunda Guerra Mundial, ela perdeu muito a força dela aqui. Aí hoje ela está trancada, ela está recuada um pouquinho com as suas garras escondidas. Mas pesquisa um pouquinho da história para você ver, tá bom? Então, mantenha sua mente em Cristo, tá? No próximo estudo aqui a gente vai entrar fundo mais falando a respeito dessa grande meretriz aqui, tá bom? Então guarda o teu coração para que você não se prostitua.
Eu tenho que guardar meu coração para não me prostituir espiritualmente, para eu não me deixar influenciar por demônio, por influência maligna, dizendo para mim que eu que estou no governo, que tem que ser feita a minha vontade, o meu querer, que a palavra tem que desprezar ela. Cuidado com tudo isso, porque essa é a influência do mal sobre todos os povos e quer influenciar todas as igrejas a seguirem esse caminho, tá? Então conheça a palavra de Deus, conheça a história de Israel e conheça a história da Igreja de Cristo. Se a gente conhecer o passado, a gente vai estar muito mais forte. E dificilmente a gente vai ser enganado pelo mal. E a gente sempre vai manter a fidelidade. Tem uma palavra no Novo Testamento, não lembro de estar escrito, mas você pode jogar no Google, fala assim, ó. Não vos afasteis da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Está no Novo Testamento isso. No estudo que vem eu vou abrir para você essa palavra. Não vos afasteis da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. A igreja de Cristo foi avisada lá na época dos apóstolos, porque Deus já sabia do futuro. Então a igreja se afastou da simplicidade e se afastou da pureza. A igreja se prostituiu, se tornou corrupta e mandona. Agora é a igreja, essa meretriz aqui, esse babilonismo romano, que começou a ditar as ordens dentro da igreja de Cristo. Eles fazem isso até hoje. Isso até hoje. Né? Nunca homem nenhum pode abençoar o que Deus não abençoa. A palavra abençoar significa aprovar. A Bíblia condena, isso é só uma das abominações, um monte, isso aí, imagina, milênios causando abominação, isso é só mais uma só. Um líder religioso aprovar casamento de pessoas do mesmo sexo, isso é só uma das milhares ou milhões de abominações que eles fazem até hoje. Tá, gente? Então, que os seus olhos possam estar bem abertos com isso, tá? Nunca faça guerra contra a igreja de ninguém, nunca ache que a sua igreja é melhor, que a sua igreja é perfeita, nunca ache isso. Nunca brigue pela placa da sua igreja, ou por ser evangélico, ou por ser católico. Nunca brigue por isso, isso é besteira. Porque se tem uma igreja melhor do que a outra, instituição, só quem sabe é Deus, ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, gente, guerreia contra a sua natureza e contra o inferno, para que você não se afaste nem da pureza e nem da simplicidade devida a Cristo. Eu não posso me afastar. Tá, gente? Então guarda essa palavra no seu coração, zela pela tua alma, que qualquer dia desse você vai partir dessa terra, tá? Ah, eu não acredito em nada disso, não. Tudo bem, mas qualquer hora dessa você vai morrer e você vai passar a acreditar. Só que aí não vai ter mais jeito para você. Então fica só com a palavra, fica com a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, gente, fiquem na paz, Deus abençoe cada um de vocês, se Deus quiser. Nessa segunda-feira agora que a gente já retorna aqui às 10 horas da noite. Também não falta de jeito nenhum, tá bom? Esteja aqui conosco. Fique com Deus, uma boa noite. E que vão todos para a igreja amanhã, né? Nesse domingo, que é Santa Ceia, em nome de Jesus, tá? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Uma boa noite.